A paz do Senhor a todos. É com muito prazer que nós estamos reunidos aqui mais uma vez nesta live para juntos meditarmos na palavra do Senhor nosso Deus. Hoje nós temos o tema da nossa mensagem: Jesus Cristo, nosso mediador. O texto se encontra em 1 Timóteo, no capítulo 2 e no verso 5, que nos diz assim: porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Vamos orar em nome de Jesus. Santo Deus e Pai, mais uma vez nos colocamos na Tua presença, a suplicar o Teu favor, a Tua misericórdia, que a Tua bênção esteja sobre cada ouvinte, que o Teu Espírito Santo esteja nos envolvendo e que possamos, ó Pai, aqui falar da Tua palavra de uma maneira simples e de fácil compreensão para todos. Nos abençoe e esteja presente em nossas vidas para a glória do Teu nome. Amém. Uma das maneiras como Jesus é descrito no Novo Testamento é como um mediador. Paulo descreve ele em 1 Timóteo, no capítulo 2 e no verso 5, da maneira como nós lemos. Em algumas traduções está assim: pois há um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus. É importante que entendamos esse significado, considerando que no Novo Testamento é ensinado sobre Jesus Cristo como nosso mediador. O que é o mediador? O mediador é um intermediário, uma pessoa que está entre duas pessoas para resolver uma situação na qual se necessita conciliar ou reconciliar ambas as pessoas. É muito utilizado no Novo Testamento e ela tem duas maneiras de nós entendermos. A primeira é aquele que medeia entre duas partes para produzir a paz, e a segunda é aquele que atua como garantia, para garantir algo que de outra forma não seria obtido. Aquele que medeia entre duas partes para produzir a paz é o que Paulo identifica aqui em 1 Timóteo como Deus e o homem. Jesus está intermediando entre Deus e o homem para que haja paz entre os dois. E lá em Hebreus, no capítulo 9, no verso 15, fala assim: neste caso, o que se assegurou foram os termos da nova aliança. Lá em Hebreus fala assim: é por isso é mediador de um novo pacto, para que, intervindo a morte para a remissão das transgressões cometidas debaixo do primeiro pacto, os chamados recebam a promessa da herança eterna. É por isso que Jesus, ele nos garante, ele é a garantia para nos garantir algo que de outra forma não seria obtida. Ou seja, nós estávamos diante de Deus no impasse, onde os nossos pecados nos faz separação, e a justiça de Deus requeriria de nós uma condenação tal que nos levasse à morte, porque esse é o salário do pecado, a morte. No entanto, Jesus, ele está intermediando entre Deus e o homem para que haja paz e para nos garantir então a remissão dos nossos pecados. Por isso que hoje nós temos Jesus Cristo como nosso mediador. Lá na carta de João, no capítulo 2, ele vai nos falar que Jesus é o nosso advogado. E se nós pecarmos, nós temos ali alguém que vai interceder por nós, que vai advocaciar ali a nossa causa diante do Pai, para que nós não venhamos a ser condenados. Amém?
Como é descrito no Novo Testamento, o mediador é aquele que junta as duas partes para garantir uma aliança entre eles. E é o que Cristo ele faz por cada um de nós. Quais são as qualificações de Jesus para ser o nosso mediador? Primeiro, a sua deidade. No Evangelho de João, no capítulo 1, está escrito assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Neste Evangelho nós vemos João descrevendo o Senhor Jesus como Deus. Ele era Deus, estava com Deus e continua sendo Deus até hoje. Então nós vemos aí a deidade do Senhor Jesus Cristo. Ele é Deus em forma de homem. Enquanto estava na terra, Jesus indicou que ele era igual a Deus. Isso nós vemos em João, no capítulo 5, no verso 17 e 18, que nos fala assim: meu Pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Por isso, pois, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não só violava o sábado, mas também dizia que Deus era o seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Esse é o benefício, ou melhor, isso é o que nos mostra que Jesus Cristo está qualificado para ser aí o nosso mediador. Ele também é Deus. Apesar de estar na forma de homem, ele é Deus em forma de homem. Também está escrito assim: Jesus disse em outro lugar: eu e o Pai somos um. João capítulo 10, o verso 30. E em Colossenses, Paulo falando aos Colossenses no capítulo 2, no verso 9, ele diz assim: porque nele habita corporealmente toda a plenitude da divindade, indicando claramente que Jesus era Deus em forma de homem. A segunda qualificação que nós vemos em Jesus é a sua humanidade. É o que nós lemos no princípio do nosso texto inicial, em 1 Timóteo capítulo 2, que Paulo enfatiza que Jesus Cristo é o homem, o Cristo Jesus, homem, que intercede entre Deus e os homens. João também nos diz algo interessante no verso 1, no capítulo 1 e no verso 14: Jesus também se fez carne e habitou entre nós. No princípio ele era o Verbo, ele era Deus no princípio. Agora esse Deus que estava no princípio agora se torna homem para habitar no meio do povo. Em Filipenses, no capítulo 2, no versos 7 ao 8, aqui resumidamente nós vamos ler, está escrito que ele assumiu a forma de servo e foi feito à semelhança de homem. Foi encontrado em aparência como homem. Por ter vivido entre nós, podemos aí ter plena confiança nele, que ele vai entender e compreender tudo aquilo que nós sentimos, tudo aquilo que nós passamos, todas as nossas dores, todos os nossos sofrimentos, porque ele também participou de tudo isso na sua vida quando esteve aqui, passando por essa terra. O que Jesus fez em sua obra como mediador? O Novo Testamento vai nos mostrar aqui que ele, através da sua vinda neste mundo, ele nos trouxe a paz entre Deus e homem através da sua cruz. Através da cruz de Cristo, nós seres humanos podemos ter paz com Deus. Outrora nós éramos inimigos de Deus, estávamos distantes de Deus,
o juízo recaía sobre nós numa condenação eterna. Mas quando Cristo veio, através da sua cruz, Ele nos trouxe a paz que nós precisávamos ter com Deus. O papel de um mediador é se entregar em resgate por todos. O papel de Jesus como mediador para nós, entre nós e Deus, foi tomar o nosso lugar. Nós éramos dignos de morte, porque Paulo vai nos falar lá em Romanos que o salário do pecado é a morte. A nossa vida estava fadada à morte, mas Jesus Cristo deu a sua em resgate da nossa. Tudo isso para promover a paz e satisfazer a justiça de Deus em favor de toda a humanidade. Pedro vai nos dizer o seguinte: sabendo que não foi com coisas corruptíveis como prata ou ouro que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes de vossos pais, mas com precioso sangue, como de um cordeiro sem defeito e sem mancha, o sangue de Cristo. 1 Pedro 1, verso 18 e 19. Foi dessa maneira que Ele nos garantiu essa paz. Foi dessa maneira que o sacrifício de Jesus na cruz, no qual Ele se ofereceu por nós, nos garantiu essa paz com Deus, nos garantiu essa reconciliação para com o Senhor nosso Deus. Na sua morte, Jesus ele faz mais do que trazer a paz. Ele nos ratificou as condições da paz, uma nova aliança. Em Hebreus, no capítulo 9, no verso 15, está escrito assim: e por isso é mediador de um novo pacto, para que, intervindo a morte para a remissão das transgressões cometidas debaixo do primeiro pacto, os chamados recebam a promessa da herança eterna. Não foi só trazer a paz entre Deus e homem, mas também garantir ao homem um direito de uma herança em Cristo Jesus, que é a vida eterna. No capítulo 9 ainda, no verso 16 e 17, ele diz assim: pois onde há testamento, necessário é que intervenha a morte do testador, porque um testamento não tem força, senão pela morte, visto que nunca tem valor enquanto o testador vive. Essas palavras são encontradas no livro de Hebreus, no capítulo 9, versos 16 e 17. Esta aliança, para ela ser promulgada, houve a necessidade de Jesus morrer por nós em nosso lugar. Por isso que Ele nos garante uma recompensa nos céus. Por isso que Ele nos garante uma esperança no porvir, uma esperança na sua vinda, de nós podermos então adentrarmos as mansões celestiais. Mas quais os benefícios de ter Jesus como nosso mediador? Primeiro, nós temos paz com Deus. E essa paz, ela produz aí a redenção pelo sangue de Jesus Cristo e o perdão dos nossos pecados. Esse é o primeiro benefício. Você ter a redenção e o perdão dos seus pecados. Isaías vai nos falar que nós, lá no capítulo 59, no verso 2, que os nossos pecados faziam separação entre Deus e nós. Tendo Jesus como nosso mediador, essa separação ela se acaba. Nós não temos mais nada que nos separe, e nós temos livre acesso a Deus.
Outro benefício que nós temos quando Jesus Cristo é o nosso mediador é que Ele nos permite nos reconciliar com Deus. Nós outrora éramos inimigos de Deus. Agora, através do sacrifício do Senhor Jesus, Ele nos reconcilia com Deus. E o mais importante, agora nós temos livre acesso a Deus. Você pode falar com Deus aonde você está, em qualquer lugar que você estiver, você tem livre acesso para falar com Deus. Em segundo lugar, como benefício de ter Jesus como nosso mediador, é que Ele nos garante uma nova aliança. E essa nova aliança vai fazer com que eu e você tenhamos aí o direito de poder sermos salvos de toda condenação. Em Romanos, no capítulo 1, no verso 17, fala assim: porque no Evangelho é revelado de fé em fé a justiça de Deus, como está escrito, mas o justo viverá pela fé. Através do Evangelho, nós vamos viver pela fé. O Evangelho vai nos mostrar como viver pela fé. Através do Evangelho, nós vamos aprender todos os princípios necessários para nós mantermos aí essa reconciliação com Deus, essa paz com Deus. Nós vamos poder aí, através do Evangelho, aprender a ter um novo modo de vida, e esse novo modo de vida vai fazer com que nós possamos manter o direito da salvação em Cristo Jesus. Você sabe por quê? Porque Deus não é homem para mentir. Por isso que Ele nos garante a salvação. Por isso que Jesus Cristo, como nosso mediador, Ele só nos traz benefícios e mais benefícios para que eu e você possamos aí viver nessa terra, enquanto Ele não voltar, em paz com Deus, sabendo que no futuro nós vamos receber aí a coroa da vida eterna. Amém? A conclusão que nós chegamos, irmãos, é que temos a esperança da salvação por causa da obra de Jesus Cristo como nosso mediador. Ele trouxe a paz entre Deus e os homens. Ele também nos garantiu uma melhor aliança, onde nós temos aí, né, o direito de poder receber através de todo aquele que crê em Jesus e que todo aquele que aceita o direito à vida eterna. Sabendo disto, precisamos ter certeza de que nos submeteremos nos termos da nova aliança para que possamos aproveitar as promessas nelas contidas. Amém? E para nós finalizarmos, irmãos, um conselho que nosso Deus nos dá lá em Deuteronômio, no capítulo 11, no verso 26, que está escrito assim. Deuteronômio capítulo 11, o verso 26. Eis que hoje eu ponho diante de vós a bênção e a maldição. A bênção a bênção quando ouvirdes os mandamentos do Senhor vosso Deus, que hoje vos ordeno. Porém a maldição, se não ouvirdes os mandamentos do Senhor vosso Deus, e vos desviardes do caminho que hoje vos ordeno, para seguirdes com outros deuses que não conheceis. E será que havendo-te o Senhor teu Deus introduzido na terra, a que vais para possuí-la, então pronunciarás a bênção sobre o monte Gerizim e a maldição sobre o monte Ebal. Em outras palavras, o Senhor
está nos oferecendo a bênção, está nos oferecendo a vida para que nós possamos viver e viver para sempre. Creia, Jesus é o nosso mediador, o nosso Senhor e Salvador, que nos garante a paz com Deus e com certeza aí uma vida no porvir para a glória de Deus. Amém? Que Deus nos abençoe.